Agora, quando se fala em educação do Brasil, já vem em mente a nossa figura adorável, Paulo Freire. Que eu acho que é o atual patrono, né? É, o patrono da educação no Brasil. Bom, Paulo Freire sempre é uma pessoa, é uma figura controvertida, né? Porque do lado, vamos dizer assim, se for separar do lado da esquerda, ele é visto como um ídolo, como mártir, de certa forma, pelo exílio dele, né? Numa época. Você pode falar até melhor, que você conhece a história do Brasil bem melhor do que eu. E do outro lado, pelo lado, vamos dizer, libertário, ou pelo lado da direita, conservadores, tradicionais, vamos colocar assim, desse outro lado, ele é visto, eu não diria como um vilão, mas ou como vilão, ou necessariamente como uma pessoa que destruiu a educação no Brasil, como um dos piores educadores. Eu acho que eu tô... Obviamente, se for pôr nos dois aspectos, eu tô desse lado da direita, né? Mas eu me qualificaria de forma um pouco diferente. Eu tive... durante os últimos anos, eu nunca tinha lido Paulo Freire, até 4 anos atrás. Eu tinha escutado quem ele era, claro, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra dele. Então, eu cheguei a ler 3 obras do Paulo Freire, que não são... Ele tem mais que isso, eu sei, mas mais que 3 já estava sofrendo um pouco. Mas li do começo ao fim, sendo 2 obras mesmo, e outro livro era uma coletânea de entrevistas do Paulo Freire. E o fato que eu não... Assim, qual que você leu? Pedagogia do Oprimido? Eu tenho até aqui, Pedagogia do Oprimido. Que é o clássico dele. Pedagogia do Compromisso e Pedagogia da Autonomia. Até escrevi aqui para lembrar tudo disso. Tem as minhas anotações da época que eu li a obra dele aqui. Então, eu li essas 3. A do Compromisso eram palestras, entrevistas, na verdade, né? E eu acho que fica claro, assim, no caso do Paulo Freire, que ele era muito mais um panfletário político do que um educador. E não estou aqui para denigrir a imagem dele, é um fato, eu acho que todo mundo vai ver. Porque quando você olha hoje em dia para a metodologia Paulo Freire, ou metro, né, o estilo Paulo Freire, você não vê escolas que tem isso, né? Não sei, eu não conheço nenhuma escola que fala, não, eu adoto o Paulo Freire de educação. Eu não conheço, pelo menos, nenhuma escola. Ele criou uma áurea, vamos dizer assim, né? E essa áurea meio que leva, né? O Paulo Freire é um grande educador, revolucionou o Brasil. E ele mesmo, quando você pega os escritos dele, até tem aqui algumas citações, né? Que eu posso até ler depois, para ficar claro. E aí eu faço a referência de onde eu citei isso, para ninguém achar que eu estou colocando palavras na boca do Paulo Freire. Ele tinha uma meta política, né? Ele tinha uma ideia de militância política. Militância política na qual a educação era o meio, né? Exatamente. Então, assim, ele tinha claramente, a minha meta é uma revolução política, talvez uma forma não necessariamente usando armas, mas uma forma mais gramsciana, talvez, que pode colocar, ou uma forma um pouco mais pacífica, para a conscientização dos jovens e adultos para uma revolução. Agora, claro, né, essa conscientização, você poderia falar, não, mas era necessário, era bom, eu obviamente acho péssimo, acho ruim a forma que ele tinha, e eu parto do princípio da visão que ele tinha mesmo de cosmológica, antropológica, do que ele tinha do ser humano e o fim do ser humano. Então, Paulo Freire tinha uma ótica errada, equivocada, e eu acredito que ele ganhou muita voz exatamente porque ele saiu do Brasil, né? Ele saiu do Brasil. A história do Paulo Freire é interessante, que ele saiu do Brasil, passou um tempo no Chile, depois foi para a Suíça, se não me engano, passou na Europa muito tempo. Trabalhou na ONU, né? Ele trabalhou exatamente. Uma coisa ligada à ONU. Né? Uma coisa ligada a esses órgãos internacionais. Eu não me recordo agora se foi a ONU. Então, era uma pessoa que ele acabou ganhando muito destaque, né? E foi financiado, né? Então tem isso também. Ou seja, grupos financiavam ele, entidades financiavam ele. Você sabe alguém que financiou ele? Então, eu lembro que, de cabeça assim, eu não sei. Posso depois olhar aqui e tentar responder. Mas eu sei, por exemplo, mesmo as faculdades internacionais americanas davam dinheiro. Ele ganhou vários doutores honoris causa também. Quer dizer, davam prêmios para ele e não adotaram o método dele. Exatamente, Mas ó, eu vou pegar aqui algumas citações, porque faz questão, fica à vontade. Tá? Então, eu vou propriamente pegar o que ele fala, tá? Pra gente entender a parte um pouco mais teórica, depois a gente vai pra parte um pouco... Pode ir depois um pouco na parte prática do Paulo Freire, porque ele foi secretário de Educação em São Paulo, né? Foi secretário no tempo da Erundina. Então, vale a pena lembrar que ele podia ter posto em prática na forma política pública dele, que ele não isso é outra história. Vamos por parte teórica para depois, como ele foi, fazendo parte de um cargo político. Então, como ele define na palavra dele, tá? Na obra dele. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá 2 momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo de opressão e vão comprometendo-se na praxis, com a sua transformação. E o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Em qualquer destes momentos, será sempre ação profunda,
através do qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. Na segunda, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora, e que se perseveram como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. Então você vê que você tem como pano de fundo a ideia marxista, né, de ter o proletariado, opressor e oprimido, então, da libertação. Exatamente. Então é uma questão, você vê nitidamente isso. E ele fala mesmo depois, né, em outra parte aqui, ó. Da minha parte, isso foi uma entrevista que ele concedeu, tá? Em 1966, 8 de agosto. Posso depois olhar o jornal aqui que eu citei. De minha parte, não tenho dúvida de que a confrontação não é pedagógica e sim política. Não é lutando de forma pedagógica que vão mudar a pedagogia. Não são os filósofos da educação os que mudam a pedagogia, são os políticos. Sobre a pressão que vão fazê-lo se os pressionamos. A educação é uma prática eminentemente política. Daí a impossibilidade de que se implementar uma pedagogia neutra. No fundo, não há neutralidade. Para mim, repito, esta é uma luta política. Então, assim, quando você lê o Paulo Freire, uma coisa, não dá para falar que ele é desonesto, né, com os propósitos. Então, é uma pessoa de convicção, é uma pessoa que tem uma finalidade, tem um meio para conquistar essa finalidade, e ele tem fibra, né, ou seja, ele tem os suas, entre aspas, virtudes. Agora, o que falam que ele não tinha uma proposta política, que ele é um educador, a pessoa está sendo mentirosa, porque de fato ele tinha uma proposta muito claramente política. E não era uma pessoa que visava. Ou seja, traduzindo em miúdos, ele defendia que o MEC e outras instituições de ensino tinham que ser instrumentalizadas para uma revolução esquerda comunista. Exato. É isso daí. É isso. Eu acho que está imenente. Você leu Está explícito que é isso aí. Agora, dentro dessa estrutura de Paulo Freire, ele tinha algum método, assim, por exemplo, igual FEA, FA, método fônico, método construtivista, método tal. Ele escreveu alguma coisa sistematizada na área da pedagogia ou não? Eu sinceramente desconheço, tá? Eu nunca vi ele escrever nada assim como uma cartilha. Eu sei que tem um caso, que eu vou até citar aqui, que dizem que foi um milagre, né, que ele fez. Vou até olhar aqui a cidade, porque para não me confundir. Aqui, ó. Das chamadas 40 horas de Angicos, né? Do qual, em 63, do qual fala que foi aquele processo dele que ele conseguiu alfabetizar as pessoas em 40 horas nessa pequena cidade. E aí virou como se fosse... Saiu em vários jornais da época, em 63. Eu vou ler aqui o que foi... O que dizem sobre isso, né? Então, isso aqui são palavras minhas, nesse trabalho que eu fiz na época sobre Paulo Freire, para resumir a ideia. E depois eu vou citar aqui o estudioso Afonso Scoculgillia, que ele faz um resumo do efeito lá, né? Então, e também é interessante notar aqui, tá, desse método dele, desse pensamento, o que gerou na prática, que tentaram-se algumas vezes fazer o método Paulo Freire ou essa ideia de alfabetização em outros países e não deu certo, né? Então, não teve um sucesso internacional quando tentaram utilizar o método, entre aspas, Paulo Freire, tá? Então, vou ler aqui qual foi o êxito ou a falta de êxito do Paulo Freire. Então, vou começar com as minhas palavras, nesse documento que eu escrevi para caráter pessoal, e depois eu vou citar algumas referências, assim, caso alguém queira continuar os estudos. Paulo Freire obteve êxito em quase nada no campo da educação. Muito se fala das 40 horas de Angicos, em 1963. Episódio divulgado por diversos meios de comunicação nacionais e internacionais como uma experiência educacional por excelência. Na época, jornalistas reportaram que Paulo Freire, por seu método inovador, obteve o sucesso de alfabetizar mais de 350 moradores em somente 40 horas de ensino. Então, olha isso. Falavam que ele conseguiu alfabetizar 350 pessoas, adultos, no caso, se não me engano, a maioria, tá? Em 40 horas. Assim, é algo... Nossa, sensacional, É algo né? assim, é algo que por isso que é praticamente um milagre, né? A experiência de Angicos, tal como o episódio ficou conhecido, hoje tem seus resultados contestados. O estudioso Afonso Scoculgillia, em seu caderno de resumos do primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire de Educação, detalha o fracasso. Aí abro aqui aspas. Nesse processo de intercâmbio, houve a constatação na prática da equipe paraibana de que as 40 horas previstas no processo de alfabetização eram insatisfatórias e pediam complemento pós-alfabetização.
Tal constatação fez com que a Companhia da Educação Popular, o CEPLAR, elaborasse um livro complemento chamado Força e Trabalho, para uma educação primária rápida de 2 anos. E então, a partir de 1963, a CEPLAR, além de consolidar-se em Campo Grande, se expandiu na direção de cidades, vilas, sítios e povoados, marcado por os intensos conflitos entre as ligas camponenses e os proprietários rurais paraibanos. Então, a ideia era o quê? A ideia era tentar corrigir o que não tinha sido acontecido, que não aconteceu esse processo como tinha sido narrado nos jornais, tá? E aí, tem um caso também de um autor chamado Kleber Eduardo dos Santos Dias, tá? Para quem está assistindo aqui, que ele contesta o processo de alfabetização do Paulo Freire, que se deu em Guiné-Bissau. Ou Bisu, que fala em português, Bissau, né? Em português fala Bissau, né? E ele fala que foi um verdadeiro fracasso isso também. Ele fala assim, vou citar aqui. O método Paulo Freire mostrou-se uma verdadeira fraude, segundo o relatório oficial reportado por Linda Haracin. A organização e a formação de educadores começou em 1965. E, em 1966, os chamados círculos culturais organizados em vilas já contavam com mais de 200 alfabetizadores. Em 1980, ou seja, 4 anos depois, né, as autoridades contestaram que, dentre os 26 mil alunos envolvidos no processo de alfabetização, não se podia contar com nenhum a ser considerado como funcionalmente alfabetizado. Olha só. Tudo que eu estou citando aqui, eu posso depois mandar para o Marcelo as obras, para se alguém quiser olhar. Porque assim, eu estou citando fontes do que eu estudei. Então assim, para deixar claro que eu não estou... a única opinião que eu tenho é que realmente Paulo Freire tinha um método ineficaz, se é que dá para falar que é método de alfabetização, que hoje você não vê isso acontecendo. Porque, de um lado, se tivesse o método dele e tivesse escolas públicas, não está funcionando. Ou escolas, até muitas vezes particulares, não está funcionando. E, por outro lado, se a gente não escuta, né? Aqui eu estou adotando na minha escola o método Paulo Freire, aqui compre o método Paulo Freire, não se tem isso. Então, isso em os lugares que tentou se aplicar fora do Brasil, parece que não deu certo em nenhum dos lugares. Então, de um lado ou do outro, a situação do Paulo Freire é essa. É complicado. Na parte teórica, pelo menos, a alfabetização, fica muito nítido isso, né? E aí eu vou mandar pro Marcelo poder deixar aqui. E na experiência dele aqui em São Paulo? Então, na experiência em São Paulo, vou pegar aqui também, eu não sou historiador, então minhas datas, eu sempre pego esse aqui para as datas. Então vamos lá. O Paulo Freire, tá? Eu brinco que foi da ilusão ao desespero, a experiência do Paulo Freire no campo da educação. E eu sei que muitos que gostam do Paulo Freire vão ficar chateados com o que eu estou falando. Então, já estou vendo aqui no comentário do YouTube, quando tiver o vídeo, alguém falando mal de mim, falando que quem sou eu para falar mal do Paulo Freire. Mas não sou eu falando, são as próprias pessoas ligadas ao Paulo Freire, na época, que gostavam dele e falam que realmente a experiência dele como secretário da Educação do Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, município, cidade de São Paulo, perdão, dentro de Erundina, foi um fracasso. Então, o que acontece, tá? Ele foi empossado em 1989. Então eu tinha 4 anos, então não posso dizer que acompanhei isso, porque não acompanhei. Mas eu peguei aqui algumas fontes da época, dos jornais da época, Estado e Folha, e também depois o que pessoas que gostavam do Paulo Freire falaram, né? Então, aí foi o Sérgio Haddad, que é um admirador do Paulo Freire, né? Tem um livro chamado O Educador, um perfil de Paulo Freire. E ele fala, né, que era um consenso, então, no PT nomear o Paulo Freire, que todos queriam isso, né? E todos acreditavam no sucesso dele como grande símbolo da educação. Ele fala isso no livro dele. E aí, já depois de alguns tempos, começa a ter um problema na própria gestão. E aí eu cito aqui os problemas que já começaram a ser causados. Os resultados, né, eram escassos. Que a equipe do governo e seus principais assessores não tinham vivência no serviço público. E que as escolas continuavam mal equipadas e sem segurança. Afirmam ainda que o projeto pedagógico não correspondia às expectativas da rede municipal de ensino. Então, isso já começa na citação. E aí eu vou ler aqui, tá? Primeiro a minha parte, depois vou ler o que o Sérgio Haddad, que escreveu nessa obra, fala da situação da época do Paulo Freire. Isso agora minhas palavras, tá? Diante desse quadro, Paulo Freire chegou a pedir demissão 18 meses após assumir a secretaria. Então, ele ficou um mês e meio, um ano e meio, né? Depois já pediu demissão. Contudo, depois de muita insistência e com apoio de amigos e de familiares, o próprio Partido dos Trabalhadores, ele permaneceu no cargo, mas não por muito tempo. Em maio de 1991,
Então, 2 anos praticamente depois que ele foi nomeado, né? Um pouco mais de 2 anos após sua posse, Freire novamente pediu demissão. Dessa vez, ele manteve a sua decisão firme, sendo exonerado a pedido da Secretaria de Educação de São Paulo. Então, depois de 2 anos, ele saiu da Secretaria, um pouco mais de 2 anos. Vou ler aqui o trecho abaixo do Sérgio Haddad, que descreve em detalhes esse momento. Abre aspas aqui a citação. Um dia antes de sua saída oficial da Secretaria, o jornal O Estado de São Paulo publicou a reportagem: Reprovado, Paulo Freire deixa a educação. Assinado por Marcos Emílio Gomes, o texto procurava estabelecer a distância entre a euforia no momento da escolha do secretário e a avaliação do seu desempenho. Com declarações de Nilza Fernandes de Oliveira Santos, mãe de 2 alunos da rede, e do presidente do Sindicato dos Professores e especialista de ensino municipal, Cláudio Gomes Fonseca, o texto dizia que Paulo não havia cumprido o objetivo de se aproximar de alunos e de professores. Aí, cito aqui o que esse Cláudio Gomes Fonseca diz. Com suas viagens e seus desinteresses pelos debates, Paulo Freire não cumpriu suas promessas. Além de não usar seu prestígio para tentar resolver antigos problemas que vão continuar depois de sua saída, diz a reportagem, fecha aspas, durante seu cargo, Paulo Freire teria viajado 9 vezes ao exterior, em um total de 102 dias de ausência do posto, retratando um funcionário descomprometido com seu trabalho. O texto de Marcos Emílio afirmava que Paulo havia abandonado uma reunião para ir ao cinema com a esposa, assim como havia deixado centenas de pessoas esperando por ele em 2 palestras. Ele simplesmente não estaria com vontade de falar. Algumas informações vinculadas à matéria foram contestadas posteriormente por assistentes de Paulo Freire. Então isso fecha aqui. Isso foi o que o Estado de São Paulo fala na época, citando algumas pessoas, tá? O que fica claro é que ele não teve sorte, ou não teve sucesso nenhum na gestão deles dos 2 anos, né, saiu, e os próprios aliados na época contestaram mesmo quanta capacidade ele teria de gerir, né? Então, me parece que tanto na parte teórica como na parte prática, Paulo Freire não teve nenhum sucesso. E há várias obras que hoje contestam isso. O fato de ele ainda ser elogiado, ser um grande nome, me parece um excelente plano de quem quer colocar alguém como patrão da educação, que ele já é no caso, e aqueles mártires que é necessário ter para alguma implementação de algum estilo ou pensamento político, como qualquer sociedade tem, né? Isso sempre teve em qualquer ambiente político que você vai, sempre tem aquelas pessoas que são necessário ter um mártir para a questão da educação, um mártir para a questão social, um mártir para a questão política. A gente tem isso no Brasil em outros nomes, né? Agora mesmo o caso que é mais polêmico da Marielle também, né? Que é uma morte muito triste que aconteceu, o assassinato dela. Mas, nitidamente, tem todo esse jogo político. A esquerda tem que criar esses mitos, falsos mitos, para desenvolver sua tese revolucionária, né? E o Paulo Freire se encaixa nisso perfeitamente. Resumidamente, é isso. Tem mais alguma outra coisa que queira falar do Paulo Freire? Não, eu nem gosto muito de falar do Paulo Freire em geral, pra falar a verdade. Falei aqui porque eu sei que é um tema polêmico, depois eu vou ser xingado na internet e tal. Mas eu só falei porque a gente mencionou, eu tinha estudado um pouco ele. E achei que podia, assim, resolvi falar nesse sentido. Mas eu depois vou citar todas as obras que eu mencionei aqui, vou colocar, porque se eu sou acusado, pelo menos quero ser acusado por ter citando alguma outra pessoa. E também por honestidade intelectual, né? Assim, então eu nunca... eu acho que é importante as pessoas também averiguarem as fontes. Eu gosto muito de ir nas fontes, né? Então acho importante para quem está assistindo poder também tirar suas próprias conclusões das obras que eu li e das próprias obras do Paulo Freire que ele mesmo escreveu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.